meus lindos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos entrando nas últimas semanas de aula. Eu imagino que vocês estejam cansados, mas agora falta pouco. Hoje a gente vai estudar então espelhos esféricos, né? Vocês devem já ter impresso ou copiado os slides no caderno, então só vamos acompanhando. O que são espelhos esféricos? Então, são espelhos em formato de esfera. A gente pode ter dois tipos de espelho. O côncavo, onde então o espelho está dentro da esfera, né? Da meia esfera, né? E o convexo tá fora. Se a gente usar aqui uma colher, né, como exemplo, então o côncavo seria esse lado e o convexo esse outro lado aqui, tá bom? Bom, como é que a gente representa esses espelhos, então? A gente pode representar ele assim, curvadinho, né? A parte que não é refletora tem esses risquinhos, esses churreados. E para dizer, então, que o outro lado que é o espelho, que é o outro lado que reflete, tá? Então, aqui no caso do côncavo, aqui no convexo, os risquinhos estão para dentro porque ele reflete no lado de fora. A gente também pode representar desta forma. Normalmente, quando eu faço desenho, eu faço desse jeito, que é mais fácil, né? A retinha só com os risquinhos assim. Então, esse daqui é o côncavo e esse é o convexo. Alguns elementos do espelho. Aqui não sei se dá para enxergar muito bem, mas vocês têm, né, no material. Esse espelho, ele tem um centro de curvatura e o raio de curvatura, que tem o mesmo valor, tá? Que seria, então, aqui esse ponto. Então, o centro de curvatura também é o raio de curvatura. O vértice, que é onde a linha encontra o espelho, né? A linha horizontal. O ângulo de abertura. O eixo principal, que seria essa reta aqui. Entre o vértice e o centro, a gente tem o foco, tá? Depois a gente vai falar mais específico. Vamos lá. Tem algumas condições para nitidez, né? Que se chama condições de nitidez de Gauss. O espelho deve ter pequeno ângulo de abertura, tá? Então, tem que ser pequenininho, não pode ser muito grandão. E os raios de luz incidentes devem estar próximos e pouco inclinados em relação ao eixo. Tá? Então, para a gente conseguir ter a imagem nítida, precisa respeitar estas condições. Bom, agora a gente vai falar então do foco principal, né? Como é que se determina o foco? Então, se eu tiver um espelho côncavo, eu incidir um raio de luz paralelo ao eixo, ele vai refletir. Se eu incidir outro raio de luz paralelo ao eixo, ele vai refletir. Nesse ponto onde os raios se juntam, é o foco do espelho, tá? No caso do espelho convexo, a gente tem que prolongar os raios refletidos para dentro do espelho para achar a distância focal. Aí depois a gente vai ver mais adiante, mas já vamos falar aqui, que o foco do espelho côncavo é positivo, porque ele fica fora do espelho, né? Do lado onde a gente tem o objeto. E o foco do espelho convexo, ele é negativo, porque ele é dentro do espelho, tá? E não fora. Ele é virtual.
distância focal e raio de curvatura. Então, lembrando, o foco, que é a distância focal, é metade do raio de curvatura. O raio de curvatura é a mesma coisa. Como o raio de curvatura e o centro de curvatura coincidem, então essa fórmula vocês não têm, vocês têm que escrever ali. A gente pode calcular o foco fazendo centro de curvatura dividido por 2, né? Só troca o raio por centro de curvatura. Bom, a gente vai ver alguns raios particulares aqui, para a gente poder montar a imagem. O primeiro raio, o raio que passa incidindo sobre o centro da curvatura, reflete sobre ele mesmo. Outro raio, o raio que incide paralelo ao eixo principal, reflete sobre o foco. Aqui o raio, esse aqui é só o inverso, né? Que incide passando pelo foco, vai refletir paralelo ao eixo. E o raio que incide no vértice vai ser refletido fazendo o mesmo ângulo com o eixo. Para a gente formar a imagem, a gente vai ter que escolher 2 desses 4 raios, tá? Depois a gente vai ver no exemplo melhor como é que faz. Construção geométrica das imagens. Bom, então aqui, ó, a gente tem um objeto, ele tá antes do centro de curvatura. O espelho é côncavo, né? Bom, o desenho do espelho. Vamos pegar o primeiro raio. Incide paralelo ao eixo, vai refletir sobre o foco. Então, esse é o sentido do raio. Aqui eles escolheram o segundo raio, incide sobre o foco vai ser refletido paralelo ao eixo. Eles poderiam ter escolhido outro raio, né? A gente pode pegar uma régua e fazer um outro raio só para vocês verem que dá o mesmo resultado. Eu vou fazer o raio incidindo sobre o vértice. Esse raio que incide sobre o vértice, ele vai ser refletido fazendo o mesmo ângulo. Ai, mas como é que eu vou ficar medindo o ângulo? Não precisa medir ângulo. A gente mede aqui o tamanho do objeto, mede o mesmo comprimento para baixo, né? E aí, joga aqui, tá? Aqui deu uma pequeníssima diferença, mas é isso aí. Aí, a nossa imagem aqui, ela é real porque ela tá do mesmo lado que o objeto, invertida porque ela tá de cabeça para baixo em relação ao objeto, e menor porque o tamanho dela é menor. Ainda falando de espelhos côncavos, se eu botar agora o objeto em cima do centro de curvatura, vamos lá de novo. Reflete paralelo no espelho, passa pelo foco. Incide no foco, reflete paralelo ao eixo. Onde junta aqui, a gente tem a imagem. Neste caso, a imagem é real, invertida e tem o mesmo tamanho. Se eu botar o objeto entre o centro de curvatura e o foco, então, incide paralelo, reflete sobre o foco. Incide passando pelo foco, reflete paralelo. Onde juntou aqui os raios, eu tenho a imagem. Imagem real, invertida, nesse caso, maior que o objeto. Quarto, no foco. Incide paralelo, reflete sobre o foco. Aí, aqui não teria como fazer passando pelo foco outro, né? Então, pegou aqui no vértice. Nesse caso,
as duas retas estão paralelas, elas nunca vão se encontrar. Então, a gente tem imagem imprópria. O quinto e último côncavo. Se eu colocar entre o foco e o vértice. Então, incide paralelo, reflete sobre o foco. E aí, aqui a gente passou no vértice. Como os raios aqui estão se abrindo, eles não vão se encontrar. Então, a gente vai fazer o prolongamento para dentro do espelho. Onde eles se cruzarem, a gente tem a imagem. Nesse caso, a imagem é virtual, direita e maior. Quem faz cursinho, de repente, aprendeu uma musiquinha para decorar esses 6 modelos, né? A prof não sabe a musiquinha. Se alguém souber, pode gravar e postar para os colegas. O espelho convexo. Então, a gente tem um espelho convexo, o objeto. No caso do espelho convexo, a imagem tem sempre a mesma característica, independente do local que a gente colocar. Então, incide aqui paralelo, vai passar no foco. O foco é dentro do espelho, né? Então, a gente faz o prolongamento, o raio é refletido aqui, né, para cima. Aí, passa no vértice, reflete para baixo, fazendo o mesmo ângulo. Faz o prolongamento dos 2 raios, onde juntar eu tenho a imagem. A imagem vai ser virtual, direita e menor. Então, no espelho convexo é sempre essa característica, tá? Vamos para a equação de Gauss. Então, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Meu Deus, o que é P e P'? O P é a distância do objeto até o espelho. Então, vamos fazer aqui um espelho côncavo. Aqui eu tenho o meu objeto. Então, esta distância entre o objeto e o espelho é o P. Aí, eu vou ter o P', a imagem aqui. A distância da imagem até o espelho é P'. Se a gente fizer o cálculo e achar um P' menor que 0, isso quer dizer que a imagem é virtual. Então, a imagem estaria dentro do espelho, tá? O aumento linear transversal. Então, a gente pode calcular o aumento fazendo o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, ou menos P' dividido por P. Se o aumento linear der menor do que 1, quer dizer que a imagem é menor do que o objeto. Se o aumento linear der igual a 1, quer dizer que imagem e objeto têm o mesmo tamanho. Se der maior do que 1, a imagem é maior que o objeto, tá? Então, aqui tem algumas regrinhas, né? No espelho côncavo, o foco é positivo. No espelho convexo, o foco é negativo. Imagem real, P' positivo. Imagem virtual, P' negativo. Imagem direita, o I é positivo. Imagem invertida, o I é negativo. Vamos fazer um exemplo. Vocês vão precisar usar régua. Considere um objeto real AB e um espelho esférico côncavo de centro de curvatura C. Determine graficamente a imagem desse objeto fornecida pelo espelho e diga se a imagem é real ou virtual em cada uma das situações abaixo. Então, primeiro vamos fazer o raio incidir paralelo ao eixo. E ele vai refletir sobre o foco. Tranquilo? Deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui para fazer o outro raio.
Vamos fazer o raio incidir sobre o foco. Ele vai refletir paralelo. Vamos ver aqui. Aqui onde cruzou os raios é onde a gente tem a imagem. Então, esta imagem é real. Vamos dar as outras características também. Menor e invertida. Vamos para o exemplo 2. Agora, o exemplo 2, o objeto está entre o foco e o vértice. Vamos fazer a mesma coisa, pessoal. Reflete, incide paralelo, reflete sobre o foco. Aí, aqui, como fica ruim incidir sobre o foco, vamos usar o do vértice. Então, vamos medir aqui o objeto. Aqui. Então, incide no vértice, reflete fazendo o mesmo ângulo. Aqui as linhas não vão se encontrar, então a gente vai ter que fazer o prolongamento. E quase ficou fora da folha aqui. Então, nesse caso, é virtual, direita e maior. Agora, um exemplo para nós fazer cálculo. Um corpo extenso de 10 centímetros de altura, então o objeto está a 60 centímetros de um espelho côncavo. O que é esses 60 centímetros? O P, a distância do objeto até o espelho, cujo raio é 20 centímetros. Então, o raio coincide com o centro de curvatura, 20 centímetros. Calcule. Pessoal, uma coisa importante aqui nessa matéria é que a gente pode usar qualquer unidade, desde que tudo esteja na mesma unidade. Eu não posso usar um em metro e um em centímetro. Ou tudo centímetro, ou tudo milímetro, ou tudo metro, ou tudo quilômetro, enfim. Quilômetro difícil, né? Porque é um espelho. Então, letra A posição da imagem. A gente quer saber o P'. Então, a gente vai fazer 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Ai, mas eu não sei o foco. O foco é metade do raio, então 10 centímetros. 1 sobre 10 igual a 1 sobre 60, mais 1 sobre P'. Eu vou isolar as frações que são só número para um lado. Então, eu vou ficar com 1 sobre 10, 1 sobre 60 passa negativo, igual a 1 sobre P'. Aí, a gente vai fazer MMC. Entre 10 e 60, 60. 60 dividido por 10, 6, menos 1, igual a 1 P'. Vai ficar 5 sobre 60, igual a 1 P'. Multiplica em cruz. 5P' igual a 60. P', 60 dividido por 5, 12 centímetros. Essa é a A. Vamos para B, o tamanho da imagem. Então, a gente tem que o aumento linear é I sobre O ou menos P' sobre P.
qualquer duas dessas igualdades é verdade. Então, a gente vai pegar essa daqui. I sobre O é igual a menos P' sobre P. Imagem sobre o objeto, que é 10, igual a 12, sobre o P, que é 60. Vamos fazer o 10 vezes 120. Desculpa, o 10 vezes 12, que dá 120, dividido por 60. A imagem é 2 centímetros e a prof esqueceu o sinal de menos. Menos 2 centímetros. Isso quer dizer que a imagem é invertida, né? Por isso que dá negativo. E na letra C, a gente quer saber o aumento linear. Aí, aqui, a gente pode fazer qualquer uma das duas, porque a gente tem informação para fazer qualquer uma delas. Então, vou pegar aqui essa de cima, menos 2 sobre 10, que dá menos 0,2. Se eu fizer com P, será que vai dar o mesmo resultado? Vamos ver. Menos 12 sobre 60, menos 0,2. O que significa esse A negativo? O A negativo significa a mesma coisa que o I negativo. Imagem invertida. Tranquilo? A gente vai fazer mais um exemplo e esse vocês vão ter que copiar. Então, pausem o vídeo agora e copiem. Vamos lá. Em um espelho esférico de distância focal, 8 centímetros, é colocado um objeto que apresenta altura, então a altura do objeto, 4 vezes a altura da imagem. Então, 4i. A imagem é real e invertida. Então, o i é igual a menos... vamos usar x em vez de i, então. Aqui, ó. O objeto é 4x, a imagem é menos x, porque ela é invertida. O i tem que ser negativo. Determine a distância do objeto até o espelho. Eu quero saber o P. Bom, a gente tem a distância focal, a gente pode pensar nessa fórmula. Um F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Só que daí, a gente não tem o P', a gente tem só o F, né? 1 sobre 8 igual a 1 sobre P, que a gente quer descobrir, mais 1 sobre P'. Eu vou ter que dar um jeito de achar o P'. Qual outra fórmula que tem o P'? O do aumento. Então, I sobre O igual a menos P' sobre P, né? A gente fez aqui aumento igual a aumento. Então, o I é menos X, o O, 4x, igual o P' sobre P. A gente multiplica tudo por menos 1 e dá para simplificar o x. Vai ficar 1/4 igual a menos P' sobre P. Vamos multiplicar em cruz. A gente vai ficar que P é igual... Opa, multipliquei por menos 1 aqui, né? A prof tá viajando. 4P'. Então, a gente vai substituir aqui. 1 sobre 8 igual a 1 sobre 4P', mais 1 sobre P'. Aí, a gente vai fazer mínimo múltiplo comum. Entre 4P' e P' fica 4P'. 4P' dividido por 4P', 1. Mais 4P' dividido por P', 4. Então, vai ficar 1 sobre 8 igual a 5 sobre 4P'. Multiplicamos em cruz. 4P' igual a 40. O 4 passa dividindo, P' é 10 centímetros. Não esqueçam que a gente está usando unidade de centímetro. Tá, mas a gente quer saber o P e não o P'. Agora, a gente substitui aqui. P igual a 4 vezes
10. 40 centímetros. Ok? Essa aqui é um pouquinho mais complicadinha, mas não é o bicho. Claro que na lista de exercícios de vocês tem uma parecida com essa, tá? Prestem atenção aos detalhes. Bom estudo, qualquer coisa chamem a prof no WhatsApp. Um beijo, saudades!